Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejamos bem-vindos a esse momento de luz do Centro Espírita Cearense. Iniciaremos nesse momento a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia sem jamais abandoná-lo. E assim, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, que chamou a Deus de nosso Pai. É assim, confiando na providência divina, em Deus, nosso Pai Criador, que estaremos recebendo as benesses espirituais, as benesses de fortalecimento da fé, da esperança, e da vontade de seguir servindo na obra divina, que é estar neste mundo buscando valores do respeito, da justiça, do amor, da caridade. E assim, vamos sentindo Jesus pertinho de nós, a nos abraçar, a nos abençoar e nos apontar o rumo a seguir. Assim, Jesus, te rogamos, nos abençoe, nos proteja, nos ilumine a seguirmos a trilha do bem. Se conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Leitura do Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual, parágrafos 3 e 4. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles que estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita e aqueles que nos buscam para as reflexões do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz os esclarecimentos de que existem dois tipos de família: as famílias pelos laços consanguíneos e as famílias pelos laços espirituais. Os laços consanguíneos são vistos
diante das famílias, da responsabilidade que têm os pais de orientarem seus filhos, de encaminharem esses filhos na direção do bem, mas sabemos que apenas o corpo é que procede do corpo. O texto nos esclarece de que a procedência espiritual não é a mesma da procedência corporal consanguínea. Ela estreita laços diante das existências, através das orientações, através das vivências. Então, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. E vê-se que seres, às vezes, que não são irmãos, são mais próximos do que os próprios irmãos consanguíneos. E a vida vai nos mostrando isso ao longo das nossas reflexões. Então, a definição de parentela corporal e espiritual é aquela constituída pelos laços da matéria, que são frágeis e se extinguem com o tempo. E muitas vezes eles dissolvem moralmente já na existência atual. Mas a parentela espiritual é aquela caracterizada pelos laços espirituais, fortalecidas pela purificação, pela vivência, pelo respeito, e ela se perpetua no mundo dos espíritos. Assim, vamos compreendendo que devemos nos esforçar para criar ou fortalecer os laços de simpatia entre aqueles que convivem conosco pelos laços corporais nesta atual existência. Porque há pessoas que amamos mais do que os irmãos consanguíneos, mesmo nada sendo para nós. Então, que possamos, na vivência terrena, com os laços consanguíneos, vencer as adversidades, as diferenças e buscar naqueles que convivem conosco uma vivência maior a nível espiritual, para que se perpetuem no plano do espírito. Que possamos compreender o nosso papel aqui na Terra, vivenciando valores, vivenciando boas relações e boas convivências, para que estes laços possam nos unir no plano do espírito. Deus de amor, gratidão, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de reflexão, em que entramos em comunhão convosco. Senhor Jesus, agradecemos por nos permitires o amparo dos teus mensageiros de luz, para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado por nos ensinar que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida poderemos chegar ao Pai. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor os ilumine cada vez mais. Que um dia, juntos, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Pedimos aos irmãos que fluidifiquem as águas que nos saciam a sede, as águas que fortalecem e dão vida ao nosso corpo. Que assim seja.